o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Você pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler relata um desses encontros da Bíblia Sagrada que, sem sombra de dúvida, podemos presumir que provavelmente a terra ficou mais pesada, tendo em vista o encontro desses personagens que constituem-se pela narrativa bíblica dos 4 evangelhos como sendo aqueles dos mais importantes, tendo em vista que a narrativa dos episódios do Novo Testamento transitam em torno da história ou das histórias daquele chamado João, apelidado de Batista, e daquele chamado Jesus, apelidado de Cristo ou de Messias. Temos então o encontro deles às margens do Rio Jordão. Mas é bem verdade que este não é a primeira vez que a vida e a biografia e a história desses homens se encontram. Eu vos convido, por gentileza, a abrirem comigo a Bíblia Sagrada, no Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 1. Versículo de número 26. Nós veremos o médico amado, Lucas, preocupar-se em narrar os fatos e os eventos que antecederam o nascimento daquele que nos salvaria de todos os nossos pecados. No versículo de número 26, na minha versão, João escreve: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O 6º mês do quê, irmãos? Nós podemos concluir de maneira objetiva que 6 meses antes, esse mesmo anjo foi enviado por Deus a uma outra cidade. No 26, temos a informação que ele está na vila de pescadores da Galileia. Volte os seus olhos para Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 11, e nós saberemos onde esse anjo, 6 meses antes, estava e qual fora a sua missão. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. 6 meses antes de ir a Galileia, a Nazaré, anunciar a menina Maria o nascimento de Jesus, esse anjo, o Gabriel, aquele que assiste à direita de Deus, à destra de Deus, esse mesmo anjo foi enviado à cidade de Jerusalém, capital da província da Judéia. E na cidade de Jerusalém, ele se dirige até o templo, o santo templo chamado de o Templo de Herodes. E lá, junto ao altar do incenso, ele tem um encontro com o sacerdote Zacarias, e ele anuncia o nascimento daquele que seria chamado de João, filho de Isabel, primo de Maria, mãe de Jesus, nosso Senhor e Salvador. A história de Jesus e João começa então a se cruzarem
As histórias de Jesus e João começam a se cruzarem antes mesmo de seus nascimentos. Portanto, meus amados irmãos, eu vos convido nesse momento a voltarem os seus olhos para Lucas capítulo 1, versículo de número 39. Após Maria receber a notícia, a jovem Maria, a menina Maria, receber a notícia de que teria o privilégio de receber a cobertura do Espírito Santo e conceber o verbo da vida. Maria é também notificada no versículo de número 36 do capítulo 1. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Sabedora então da notícia, que a sua prima havia recebido de Deus um milagre de poder engravidar. No versículo 39, o evangelista apresenta-nos a intenção de Maria em ir visitar Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Quando Maria é notificada de sua missão, e como evidência de que o Deus que fez continuaria fazendo, o Deus que trabalhou de maneira extraordinária pelo decorrer da história de todo o povo de Israel, continuaria trabalhando, o anjo então dá para ela um sintoma, um sinal: olha, o Espírito do Senhor vai vir sobre você, e você vai conceber, Maria. Você vai conceber aquele que será chamado de o Filho de Deus, o semente da mulher, porque todos nós nascidos somos semente de homem e semente de mulher. Somente Jesus, o Salvador da humanidade, é o semente da mulher, aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Sabedora dessa notícia, o anjo diz para ela: olha, Maria, como prova de que você experimentará um grande milagre, e de que o Deus que fez continua fazendo, sua prima Isabel está grávida. Ela então lança no seu coração o desejo de ver como seria isso, como pode isso acontecer. Ela então decide vivenciar, experimentar, comprovar com os seus olhos isto que o anjo lhe havia falado. Ela então sai da província da Galileia, e ela avança as montanhas de Judá, e chega a uma cidade de Judá, em direção à casa de um sacerdote chamado Zacarias. Me imagino eu assim, que quando ela chega na rua da casa, e contempla a residência, ao pisar na calçada, e gritar: Isabel! Oh glória! Isabel! O Espírito de Deus, que havia repousado na plenitude da unção e da graça sobre o corpo de Maria, sobre o ventre de Maria,
o mesmo Espírito que estava sobre o seu ventre, na concepção, na formação e no crescimento do Filho de Deus, o mesmo Espírito que estava dentro de Maria, comunica com o Espírito de Isabel, e a glória de Deus visita aquela que era estéril. Oh, glória! E não pela presença de Maria, mas pela presença daquilo que Maria carregava. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Porque o segredo da igreja em transmitir graça, em transmitir autoridade para o mundo perdido, não está na igreja em si, mas está naquilo que a igreja carrega, está naquilo que você carrega, porque assim como Maria carregava no ventre a pessoa bendita do Emanuel, e o Espírito Santo estava nela e com ela, eu posso contemplar com os meus olhos abertos nessa noite, e mais ainda com os meus olhos da fé, que cada crente salvo nesta noite, lavado e remido pelo sangue de Jesus, também carrega a presença de Deus, e aonde você vai, a presença de Deus vai contigo. Oh, glória! Quando a presença de Deus visita Isabel, um cântico se dá em seus lábios, e ela então começa a dizer em grande voz: bendita és tu, Maria, entre todas as mulheres, e mais bendito ainda, Maria, e bendito também é o fruto do seu ventre, Maria. E ela faz uma pergunta que é teologicamente imprescindível de ser avaliada nessa noite: e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe daquela que é o meu Senhor? Oh, glória a Deus! Nós não estamos aqui em um culto público para diminuir a tarefa e o ministério da nossa irmã Maria. Grande foi a obra desta menina, desta mulher, que teve a tarefa e que colocou a sua vida em risco, que comprometeu-se em alma, espírito e corpo, para ser usada por Deus, para trazer em vida aquele que nos salvaria. E Isabel reconhece isso. E nós não queremos diminuir o papel e a tarefa de Maria, mas assim como Isabel, queremos também reconhecer: grande foi a obra de Maria, mas é Jesus Cristo quem é o Senhor da nossa vida. É Jesus Cristo que é o Senhor da nossa vida. O papel de Maria foi importante, foi até imprescindível, assim nós podemos dizer, mas digno de louvor, de adoração, de glória, ao tema da nossa canção, ao amor da nossa vida. Nós levantamos a mão, nós abrimos a nossa boca, nós movimentamos, nós adoramos. É o Filho da nossa irmã Maria, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós amamos. E nessa noite eu gostaria de perguntar: quantos aqui nessa noite podem levantar as mãos, abrir a boca e glorificar ao Filho da nossa irmã Maria, ao Filho da nossa irmã Maria? Aleluia! Glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Oh, glória!
Oh, Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado, Ele merece ser enaltecido. Veja que Isabel não a chama de senhora, mas o chama de Senhor. Veja que Isabel não o chama de salvadora, mas o chama de Salvador. Vê que Isabel não a adora, mas adora somente a Ele, porque somente Ele é digno de honra, somente Ele é digno de glória, somente Ele é digno de louvor, adorado no céu, na terra, debaixo da terra, seja Jesus Cristo. Glória! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Eles se encontram no Bar Mitzvah, aos 12 anos. Passados-se então 18 anos. João, 30 anos e 6 meses. Jesus Cristo, 30 anos. Jesus Cristo forma-se carpinteiro. E cresce nas regiões da Galileia. João vai para os desertos da Judeia. Pode voltar à Bíblia, Mateus capítulo de número 3, versículo de número 1. E apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Pastor Elias, meu professor, lá no Lucas, quando Gabriel anuncia o nascimento de João e fala qual seria o seu nome, ele diz assim: Zacarias, o nome dele será João. Mas no Mateus capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que parece um João Batista. No seu registro, só João, mas tornou-se conhecido como Batista. E por que João é chamado de João Batista? Por quê? De tanto batizar, recebeu, me permita dizer, o apelido de quê? De Batista. João Batista, ou João o Batizador. Li seus lábios aqui, Davi. João Batista. E aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa. Porque a chamada de João, o exercício do ministério de João, compromete tanto a sua vida, que João é identificado por aquilo que ele fazia para Deus. Ele envolveu-se tanto, ele deixou-se envolver tanto com a obra e com o ministério, que o nome de João e a sua identidade tornou-se confundida. Já não se sabia mais se ele chamava João, ou como é costume aqui de Batiba, chamaram tão somente de Batista. Porque o desempenho do seu ministério, o desempenho da sua chamada, o identificava. As suas roupas, o seu jeito de falar, a sua comida, a sua mensagem, deu para ele uma nova identidade. Sua mãe o registrou de João, mas o seu ministério marcou de Batista. Na sua família era o Joãozinho, mas na rua quem passava e conhecia, não perguntava-se por João: aonde está o Batista?
Eu creio que estou pregando para alguém nessa noite, que será marcado por uma chamada extraordinária da parte de Deus. E será tão forte o que Deus fará em minha e na sua vida, que as pessoas, quando forem falar de mim e de você, vão ter que falar na obra que Deus está fazendo na nossa vida. Oh glória! Eu recebo a autoridade de Deus para dizer: tu se meteu no negócio e não tem mais volta. Você se embolou com Jesus e Jesus se embolou com você. E não tem divórcio, não tem separação nesse casamento. É daqui até o arrebatamento da igreja. Quando olharem para a Assembleia de Deus, Ministério Floresta, dirão: eis ali um povo diferente, que te respeita e faz a obra de Deus. Oh, glória a Deus. Que ele começou a pregar no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que era João? Profeticamente, a voz do que clama. O que Isaías está dizendo? Alguém está clamando no deserto. João está ouvindo e está repetindo o que está ouvindo. Os exegetas dizem: João era um eco. João era um amplificador. João era um promotor da voz que ele ouviu no deserto. Os irmãos agora que estão me ouvindo, os que estão mais longe, não estão ouvindo a minha voz, estão ouvindo a amplificação da minha voz. Esta é a minha voz. Esta é a amplificação da voz. Quando a Bíblia diz que João era a voz do que clamava no deserto, a Bíblia está tirando de João todos os méritos, porque a Bíblia está dizendo: João era tão somente um eco, uma reprodução, ou uma amplificação da voz que um dia gritou dentro dele. Oh glória! Quantos um dia já ouviram a voz de Deus? Quantos um dia já ouviram essa voz que clamou no deserto? Oh, meu querido, o pregador diz por aí: a mensagem do pregador não é do pregador. A Bíblia do pregador não é do pregador. E é a verdade, meus queridos irmãos. Porque a mensagem que nós pregamos não é nossa. Nós só somos o eco daquilo que um dia nós lemos ou ouvimos. O hino que você canta não é seu. O hino que você vocifera e que você canta é só um eco daquilo que um dia você recebeu. Você precisa entender uma coisa: você só é um instrumento. Você não é a voz, você não é o fim. Você é a ponte, você não é o caminho, você não é a chegada, você é somente a placa que aponta o destino. Nós só somos o eco, porque a voz é dele, a glória é dele, o louvor é dele. E as pessoas não entenderam isso de João e perguntaram: João, você é o Cristo? É você, João, que nós esperávamos que um dia viria para remir o mundo e remir Israel? João disse: eu não disse que eu sou só a voz. E passado esse acontecimento, os discípulos de Jesus começaram a batizar, e chegaram para João e quiseram plantar uma picuinha, uma semente de discórdia.
Falou assim: olha, João, você é chamado de batista, por ser batizador. Mas aquele rapaz que você batizou aqui um dia desse, está batizando mais do que você. Está mais famoso do que você. Está operando mais milagres do que você. E olha, as pessoas estão chamando você só de batista, mas estão chamando ele de Cristo, Senhor de toda a humanidade. E me permita parafrasear a perícope do texto e lhes dizer, João lhes responde de maneira categórica: vocês não entenderam o que eu disse? Eu só sou um eco, uma amplificação. Eu não sou o Cristo. O importante é isso mesmo, que Ele cresça. Oh, aleluia! Porque importa que Ele cresça. Ele vai batizar mais mesmo, Ele vai fazer mais coisas mesmo, porque eu já disse mesmo, porque eu vim batizar com água, mas aquele a qual eu não sou digno de abaixar para desatar as sandálias dos seus pés, Ele virá depois de mim e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O importante é que Ele cresça e eu diminuo. Glória! Louvado seja Deus! Louvado seja o seu nome, Senhor! Louvado seja o seu nome, Jesus! Glória a Deus! Pastor Elias, irmã Joaninha, Jacques, Eliel, Davi, amados e queridos irmãos, irmão Elton, o diabo quer lançar um ciúme em nosso meio. O diabo quer semear nesse altar um espírito de competição. E é natural que você e eu tenhamos as nossas preferências com quem canta, com quem prega, com quem leciona e com quem dirige. Mas nós não podemos perder de vista que tudo que fazemos é para a glória e louvor do nome dEle. Oh, tudo que fazemos é para a glória e louvor do nome dEle, porque importa é que Ele cresça, e que nós, a igreja, os obreiros, as irmãs, os irmãos, os jovens, nós não vamos fazer congresso para dizer o congresso dos irmãos foi maior do que o congresso das irmãs, o congresso dos adolescentes foi maior do que o congresso dos jovens, o pregador de um foi melhor, o pregador de lá foi melhor, ele canta melhor, ele prega melhor, ele é maior, ele sabe mais, ele canta mais, ele leciona mais. Aqui todos nós somos igualados como pó e cinza, grande aqui somente Ele. Aleluia, glória a Deus, glória, aleluia, Senhor, aleluia, Louvado seja o seu nome! glória. E agora eles se encontram. Mateus capítulo 13, versículo 13. Jesus sai lá da Galileia, e há quem diga que Jesus andou 90 quilômetros de distância. João está no Jordão, batizando por imersão. Porque essa é a nossa doutrina. Jesus saiu da água. E na fila batismal, como candidatos, estão saduceus, fariseus e gente do povo. E os candidatos estão se apresentando, e João está lhes confrontando com um discipulado pesado. Arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz das árvores. E a árvore que não der fruto, vai ser cortada e lançada aonde? No fogo. E João percebe que seu discurso não surte tanto efeito. Então ele diz, eu vou arrochar mais o parafuso. Se não bastasse os chamar
de palha seca, porque quando ele fala do Messias, ele diz que ele tem uma vassoura para varrer a eira. Se não bastasse os chamar de árvores sem frutos, João é mais incisivo e objetivo. E começa a lhes dizer: raça de víboras. Quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão vindo aqui se batizar achando que esse mergulho que eu vos dou é o suficiente? Vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento. Senão vocês estão todos perdidos. Você acha a doutrina da Assembleia de Deus pesada? Vai congregar na igreja do seu João Batista. O pastor Elias te recebe, mas a pastora Rosa, com um abraço e um sorriso no rosto. João os recebia: raça de víboras, caninana, jaracuçu, jiboia, sucuri, sogra coral, cobra coral. Mas de repente, na fila do batismo, aparece um jovem galileu. Oh, glória a Deus. Isaías, quando fala dele, diz que ele não tinha parecer e nem formosura. Como raiz de uma terra seca, suas mãos grossas e calejadas do trabalho da carpintaria, ele chega às margens do Jordão, e João jogando no rosto o pecado dos candidatos para o batismo. Quando Jesus se apresenta para o batismo, João não tinha outra coisa a dizer, senão: eis aí. Qual a cobra, João? Não, ele não é cobra. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, você pode adorá-lo essa noite. Não, ele não é víbora, ele não é cobra, ele não pode ser comparado a outra coisa, senão ao Cordeiro de Deus, que veio para nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantos podem adorar ao Cordeiro de Deus essa noite? Olá, João. Quanto tempo não nos vemos, hein, rapaz? Provavelmente o João diz: sim, Senhor. São 18 anos. Ai, Jesus, o que o Senhor quer? João, eu vim ser batizado, João. João olha para ele e pergunta: what? O quê? O que você veio fazer aqui? Eu vim ser batizado. João, nada disso. Vamos inverter os papéis. Sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem ser batizado. Mateus capítulo 3, versículo 15. Deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João,
Eu sei o motivo que eu vim aqui. E para mim fazer o que vim fazer, eu preciso, João, dar o exemplo. Porque vai chegar um dia, João, que eu vou dizer que aquele que crer e for batizado, este será salvo. Então, João, para o diabo não latir mundo afora, que eu pedi uma coisa que eu não fiz, me batiza, João, para que se cumpra toda a justiça. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. João se rende. E eu acredito que ele dá as mãos para Jesus. E Jesus começa a descer ao Jordão. Quando Jesus pisa nas margens do Jordão, são águas que lhe molham, ou que lhes molham o tornozelo. Quando Jesus adentra o Jordão, são águas que lhes molham os joelhos. Quando Jesus entra e molha os seus lombos, são águas que molham os seus lombos. Oh, arabacalabaxuri andereba ralabaxúria. Você consegue imaginar nisso? João tem em suas mãos, e ele olha nos olhos do seu Salvador, que em direção ao rio, cumprindo a sua missão, da Galileia veio em sua direção. E João se pergunta: como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? E João exclama: eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, se digno eu não sou de suas sandálias desatar. E Jesus lhe diz: deixa assim acontecer, mesmo sem você entender, são os planos de meu Pai, João, para a justiça se cumprir. O começo é aqui, João, foi o meu Pai que me enviou. João pega Jesus e mergulha o corpo de Jesus em águas, águas que não se podem andar, mas que precisam ser atravessadas a nado. Quando João emerge Jesus das águas, o céu se abriu. A terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus, o céu se abriu, e o Espírito desceu, e o Filho revelou: eis aí o meu Filho amado, em quem tira o sorriso dos meus lábios. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilha, Jesus. É muita bênção. E aqui a gente quebra os unitaristas, que dizem que não há trindade, porque emerso das águas está o Filho de Deus, com seu cabelo e corpo todo molhado. Como símbolo espiritual, o Espírito manifesta-se como uma pomba, o Espírito se manifesta, e a voz do Pai se ouve no meio do seu povo. É o Espírito, o Filho e o Pai manifestando-se no meio da humanidade e glorificando o Filho de Deus, o Salvador da nossa alma. E olha que frase maravilhosa, e eu termino. O Pai testemunha do Filho e diz: eis aí o meu Filho amado,
em quem a minha alma se compraz. E o compositor traduz isso e diz: eis aí o meu filho amado, que tira o sorriso dos meus lábios. É como se o pai estivesse dizendo: eu olho para ele, está aí o meu filho. E que orgulho que eu tenho dele. Lá no Monte da Transfiguração, os discípulos disseram: vamos fazer uma tenda. Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Aí a voz de Deus disse: nada disso. Eis aí o meu filho amado, a ele servis, a ele adorais. Fique de pé comigo. E o comigo é profético. Nesse culto dirigido pelo departamento da escola dominical, o maior propósito do nosso coração e da nossa alma é virmos aqui para adorar ao nome dEle. E nós não temos preocupação com o endereço da nossa adoração, porque foi o Pai quem disse: adorai o meu filho, que tira o sorriso dos meus lábios. Levante a sua mão assim comigo um minutinho. E o adore nessa noite. O glorifique essa noite. O magnifique essa noite. Porque aquele que um dia nasceu, cresceu, foi batizado, foi condenado pela mão de Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, Ele está em nosso meio essa noite, e em breve voltará para buscar-nos e encontrar com Ele nos ares. Senhor.